Olá, graça e paz para você que me ouve. Continuando essa série sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, onde Jesus se senta no monte e começa a ensinar os seus discípulos sobre essa realidade superior do reino de Deus, que são as bem-aventuranças. Não mais regras no Antigo Testamento onde ninguém podia cumprir, mas agora uma vida interior. Jesus trouxe a nós o reino de Deus e disse: o reino de Deus está aqui dentro. Quão importante é a pessoa que nós somos aqui dentro. Muito mais do que a pessoa que nós mostramos ser do lado de fora. Então Jesus, ele aprofundou de uma maneira tão poderosa as verdades do reino e enraizou ela ali no nosso caráter, nas nossas vontades. E aqui de dentro nós vamos passar a nos mover e alcançar as pessoas, a nos relacionar com a nossa família, com os nossos vizinhos, as pessoas com as quais nós nos encontramos, baseados nesse reino interior. Não é a aparência externa que conta para Jesus, porque se você já ouviu falar nos fariseus, eles eram os homens mais arrumados, engomados, santificados do lado de fora, né? Aquela barba, as tranças, as roupas, totalmente bem cuidadas, né? Mostravam respeito, mostravam um certo assim, cuidado, uma preocupação de servir a Deus, mas infelizmente ficava apenas no externo. E isso para Jesus não é suficiente. Jesus não quer que a gente viva uma vida aqui exterior, mostrando para as pessoas algo, indo à igreja porque temos que ir, porque senão nós vamos para o inferno. Jesus nos disse, através das bem-aventuranças, de que aqueles que receberam a Jesus, eles passam a expressar, eles passam a viver de uma maneira mais elevada. Não acima das outras pessoas, mas com foco no céu, com foco no reino de Deus, com as realidades superiores do reino de Deus, santificação, o perdoar, não lutar pelos seus próprios interesses, mas deixar que a justiça de Deus seja feita, o perder para ganhar, o descer para subir, o se humilhar para ser exaltado. São essas realidades que são o reino de Deus dentro de nós. Que não é sobre você ter uma performance, que não é você se comportar bonitinho, botar a sua melhor roupa para ir à igreja, mas é quem você realmente é, as coisas que você pensa e quem você é no secreto, quem você é no silêncio. Quem você é quando você tem a oportunidade de escolher Jesus e você não escolhe. São essas coisas que Jesus está chamando a nossa atenção. E hoje nós vamos iniciar aí a primeira delas, dessas beatitudes, dessas bem-aventuranças, né, onde Jesus diz: felizes são aqueles. Está ali em Mateus 5, capítulo 3, diz assim: bem-aventurados, ou felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa linda, não é? E aqui eu queria destacar algumas palavras ou grupos de palavras nesse versículo. Então nós temos o início dele, que é o que? Bem-aventurado, feliz, abençoado, radiante, alegre, próspero, são aqueles. Depois nós temos pobres de espírito, nós temos reino dos céus. Então qual é a conexão que Jesus está querendo que a gente entenda dessas três coisas? O que é ser pobre de espírito? Se você pensar numa pessoa pobre, significa que ela tem falta de algo. Ela sabe tudo aquilo que ela não tem. E ela sente isso dentro dela, não é? Você imagina chegando o dia de pagar suas contas e você não tem dinheiro? Chegando o momento de dar comida para você ou para seus filhos e você não tem alimento para dar? Uma situação que dói lá dentro, né? Ela mexe com as emoções, né? Com os pensamentos de quem a pessoa é. E Jesus está usando essa expressão, né? Pobres de espírito. Jesus não está falando aqui de bens materiais. Jesus não está falando aqui que felizes são os pobres, então se eu sou pobre, se eu não tenho dinheiro, eu sou feliz. Jesus não está falando isso. Quero que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para revelar para você hoje. Essa pobreza é uma pobreza espiritual, mas você fala assim, mas como assim pobreza espiritual? Mas o espírito de miséria, Deus não se agrada, né, da gente viver com esse pensamento de falta, não é? Mas quando Jesus trouxe essa expressão pobres de espírito, eu quero que você entenda a palavra no grego. É uma palavra, vou me arriscar aqui de ler ela para você. É a palavra pitorros. É uma pessoa que foi reduzida a uma pedinte. É alguém que perdeu todos os seus recursos. É geralmente a pessoa que tinha uma fazenda, tinha uma família, e ela perdeu tudo isso. Ela foi roubada de todos os seus bens. E ela se coloca agora na posição de pedinte. Uau! Eu fiquei lendo isso aqui e dei um minuto para isso cair dentro de mim. E qual é o coração, né, de uma pessoa que está nessa posição onde não tem mais nada, mais nenhum recurso dela mesma para poder se mover na vida, para poder ser bem-sucedida na vida? E é esse tipo de pobreza, esse tipo de sentimento de falta, né, que Jesus está falando aqui. Se dentro do seu espírito, dentro do seu coração, você entender de que você não é perfeito, de que você por si mesmo não pode se completar, de que as suas orações não são suficientes, de que a sua rotina de leitura da Bíblia, de oração, não é suficiente, de que aquele desejo que você tem dentro de você
de ter as coisas do reino, está sempre ali. E você se sente assim, Deus, parece que eu tô pobre. Parece que dentro de mim tá faltando algo. É como se agora que você não tem mais os seus pertences, a sua fazenda, a sua família, não é essa palavra aí que a gente leu no grego pitorros, ela diz isso. No momento que você não tem mais aonde se pegar, você entendeu isso. Você olhou para si mesmo e falou assim, é verdade. A Andréia não tem recursos em si mesma. Eu não tenho condições em mim mesmo de me salvar, de me mudar. Eu preciso totalmente da ajuda de alguém. E como um pedinte. Você já viu uma pessoa que está, né, à beira da estrada pedindo? Ela coloca as mãos assim. Por favor, uma moedinha. Alguma coisa para me ajudar. Agora você imagina isso dentro do seu espírito. Esse constante sentimento de que você quer algo. Esse constante sentimento de que Deus, eu quero mais. Eu quero abrir um parênteses aqui. Essa comparação dessa palavra, né, que Jesus usou no grego não quer dizer uma falsa humildade. Não quer dizer que você tem que andar com roupas pobres, que você tem que abaixar sua cabeça e nem olhar nos olhos das pessoas. Jesus não está falando aqui de confiança. Jesus não está falando aqui de presença. Sabe aquela autoridade que a sua presença carrega onde você entra? Aquela paz que a sua presença carrega onde você entra. Jesus não está falando do modo como você se apresenta do lado de fora, mas muito mais, ele está chamando a atenção para dentro. Você sente essa necessidade de Deus, como se você de si mesmo não tivesse nada? Você sabe que você é totalmente dependente das riquezas do céu? Você sabe que você é totalmente dependente da graça de Deus, do perdão de Deus? Você sabe disso e você sente isso dentro de você? Eu lembro do dia onde eu senti isso pela primeira vez. Eu tinha 8 anos, eu estava numa igreja. Eu era uma menina assim muito arteira. Mas naquele dia, aos 8 anos de idade, eu fui à igreja com minhas vizinhas. Naquele dia, ao ouvir uns hinos e ao ouvir falar de Jesus na cruz, aquilo ali me chocou de uma maneira tão grande que eu me lembro como se eu estivesse sozinha. Eu olhando para uma cruz e imaginando tudo aquilo e dizendo que Jesus me amava. E eu via, né, que as pessoas falavam, nossa, você é tão terrível, você não para, menina. E naquele momento, Jesus falou o contrário para mim. Ele disse, eu te amo, eu te quero, eu morri por você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Tem até um hino, né, que diz isso. E com 8 anos eu vi a minha miséria. Eu vi que a Andréia se sentia sozinha. A Andréia de 8 anos não sabia fazer as coisas direito, uma criança, né? Mas isso foi algo que aconteceu dentro de mim. Não foi a minha mãe, não foram as minhas vizinhas que me levaram, não foi o pastor que me forçou. Foi algo que o Espírito Santo destravou dentro de mim. E eu lembro disso até hoje, é meu testemunho de conversão. Naquele dia, entrou em mim, não se assuste com a palavra não, um desespero. Um desespero santo. Uma vontade incontrolável. Uma vontade que não termina. Como se eu sempre tivesse com as minhas mãos para o céu, pedindo mais. Não de uma posição de mendigo espiritual, mas de uma posição de total dependência, onde eu sei que eu não tenho recursos, eu não tenho de mim mesma, mas tudo é dele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Naquele dia eu entendi isso. Então tem que haver um dia na sua vida em que isso acontece, é como um destravar de algo dentro de você, e você entende naquele dia de que, nossa, existe algo dentro de mim, algo que não consegue encontrar descanso mais. E eu não estou falando de falta de paz, porque é um sentimento totalmente diferente que Jesus está dizendo aqui. Isso é o sentimento onde você vê em que você desesperadamente precisa de Deus todo dia, toda hora. Eu tenho um grupo de mulheres e ali no grupo, uma querida, tão amada, escreveu assim, botou o hashtag, né, e colocou 24 horas com Jesus. Hashtag 24 horas com Jesus. Eu tinha falado isso, né, numa das minhas mensagens, mas quando eu vi aquilo escrito, aquilo ali me chocou, assim, de uma maneira. Eu falei assim, é perfeito para aquilo que eu tenho para falar para você hoje. Essa necessidade de ter Jesus 24 horas. Ah, mas isso aí já é fanatismo. Você pode colocar o nome que você quiser, mas é um sentimento que não te deixa. É um sentimento de quebrantamento, é um sentimento de necessidade, é um sentimento de desespero que não te dá descanso. Não te dá descanso. Tem um hino que diz assim, eu tenho fogo que arde em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E a primeira vez que eu vi esse hino, ele foi bem assim, ele mexeu comigo de uma maneira que eu não conseguia entender isso. E aí depois, um outro dia eu tive uma experiência com Deus, eu lembrei desse hino e eu comecei a rir, eu ri tanto, porque eu entendi que esse sentimento dentro de mim, essa vontade de Deus, eu te quero, eu quero acertar, eu quero mostrar o teu reino para as pessoas, eu quero crescer. Ai meu Deus, como é que eu posso ser uma melhor líder, uma melhor pessoa, uma líder de mim mesma, uma líder da minha casa e uma líder das pessoas fora da minha casa? Como eu posso mostrar o teu reino com os valores reais do teu reino? Não só, vou orar para a pessoa e mandar ela embora.
Não, mas quando a pessoa pisar no seu calo, aí que você ama. Quando a pessoa fizer algo contra você, é aí que você a abençoa. Você ora pelas pessoas que te perseguem. É esse reino que eu tô falando. É esse evangelho que Jesus está falando aqui. E é esse desejo dentro de você de trazer o reino de Deus para a terra, de trazer ele que ele saia de dentro de você e venha se manifestar aqui fora, para que as pessoas venham ser tocadas, para que as realidades ao seu redor sejam mudadas. O reino de Deus, a realidade do reino de Deus, que é o poder, a cura, a libertação, é o fogo de Deus, purificador. Todas essas realidades do reino, elas precisam ser manifestas. E elas não vão ser manifestas do céu para baixo. Elas vão ser manifestas através de mim, de dentro de mim para fora, porque o Espírito está aqui dentro. Às vezes a gente fica pedindo, Deus manda chuva do céu, Deus faz alguma coisa. Quando que a real realidade é o quê? Deus falou assim, você é a resposta para essa oração, meu filho, minha filha. É você. É de você. É quando você abre a boca e ora. É quando você abre a boca e declara. É quando você tem que falar alguma coisa ruim, mas escolhe falar bênção. Quando você teria o direito, aqui humanamente, não, você tem o seu direito de ir lá brigar pela sua causa, de processar mesmo, de fazer acontecer, mas você fala assim, eu vou abrir mão do direito e eu vou entregar essa causa na mão de Deus. Ah, é duro, não é? Isso é ser cristão, querido. Qualquer outra coisa fora disso. Se você imaginou que ser cristão é botar uma Bíblia embaixo do braço apenas, ir para a igreja, cantar louvores, ir para casa e ser um demônio durante a semana, isso tem que acabar em nome de Jesus. Ser pobre de espírito é você saber que você depende total e exclusivamente dele. E é um sentimento que não te dá descanso. Você vai conversar com as pessoas e você fica ali sempre buscando uma conversa, algo que saia de Deus para você, ou você para abençoar aquela pessoa. Você tá doido ali conversando com alguém, vai que aquela pessoa ali libera uma palavra do reino pra você, uma palavra profética. Você ali tá na sua casa, você fica ali o dia inteiro falando assim, Deus, como é que eu posso cansar meu filho? Como é que eu posso cansar minha filha? Precisa me dar uma estratégia. Como é que eu posso servir melhor minha esposa, meu esposo? São essas coisas que movem você 24 horas? Ou é só problema, 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 problema? Seus pensamentos estão poluídos de desgraça, de cansaço? Ser pobre em espírito é conhecer a sua total dependência dele. Você não tem nada em si mesmo. E tudo que você tem é dele. E porque ele habita em você, o que acontece com os pobres de espírito? Eles são felizes por quê? Porque eles têm acesso ao reino. Os pobres de espírito sabem de que eles têm essa total dependência. Esse sentimento que não te larga. Um sentimento de desespero, de querer mais de Deus. Não é possível que eu só vou sentir mais de você no céu. Quando eu for pra glória, eu quero sentir aqui. Eu quero viver aqui. Eu quero ver milagres. Eu quero ver transformação. Eu quero experimentar isso. Eu quero andar com pessoas, com líderes que vão me desafiar, que vão me puxar, que eu posso olhar e falar assim, uau, se eles podem, eu vou fazer isso também em fé. E expanda a nossa fé. Treine o nosso músculo da fé. Queridos, é hora da gente entrar nessa realidade do reino, da gente entender que não é de fora, é dentro, é de dentro pra fora. E se você não se sente assim, você fala, eu sou crente, mas eu não tenho isso não. Eu amo Jesus, vou pro céu. Pois então você tem que conversar com o Espírito Santo. O que tá faltando? Porque os pobres de espírito, eles têm acesso ao reino de Deus. E o que é reino de Deus? É cura, é milagre, são sinais, maravilhas. É pessoas transformadas, libertas, demônios se sujeitando, perdão acontecendo, abençoando o inimigo. Portas abertas. Isso é o reino de Deus. Olha só. Talvez a sua vida está amarrada. Você é aquele crente, desculpa a palavra meia boca, a vida inteira. Você é aquele crente ali mediano. Já chega disso. Querido, se você está ouvindo isso aqui, é hora de despertar, é hora de levantar, é hora de acordar. E não é na sua força. Você não vai ter que se esforçar mais, gritar mais. Não é isso. É você começar a desenvolver isso dentro de você. Deus, eu quero ter acesso ao reino. Eu quero ter acesso ao reino. Eu sou filha. Você começa a renovar sua mente. Eu sou filho. Então, eu tenho acesso ao reino. Esse reino tem que queimar dentro de mim. Você começa, lembra da faísca? Você acende a faísca, lembra da dinamite. O Espírito Santo é o poder explosivo dentro de nós. Dunamis, dínamos, poder que explode dentro de nós. Você acende a faísca. Pss, quando você fala, eu quero o teu fogo, eu quero queimar. Eu quero entender esse ser pobre no espírito, essa dependência total, exclusiva. Esse sentimento de desespero por mais de Deus. Eu quero Jesus, eu quero mais. E você pode me perguntar assim, mas se eu não sentir isso, então eu não vou pro céu? Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Discípulos são as pessoas que caminhavam de perto com Jesus. Conheciam o Mestre. Então, é impossível que você tendo essa exposição do seu coração todos os dias ao Senhor, que esse desejo comece a crescer dentro de você. E que se você não experimentou isso ainda, essa fome, esse sentimento de nunca estar saciado, de sempre querer mais. Eu não estou falando de em culto, tem que ir nesse culto, tem que ir nesse culto, tem que ir nesse culto. Não, é uma busca, você e ele. Essa fome é você e ele. Não é congresso. Talvez o congresso é uma faísca que você vai acender. Talvez uma palavra que você ouviu de alguém, uma pregação, uma faísca que você pode acender. Mas entenda que isso é algo você e ele. Você precisa desenvolver isso no secreto. É no secreto no seu quarto? É no secreto na hora que você está tomando banho? Na hora que você está botando a roupa para lavar? São nesses momentos. Ah, mas eu não estou sozinha. Não. Não é sobre a postura externa.
É sobre a postura interna do seu coração. Como tem andado a postura do seu coração? Seu coração tem buscado, tem desejado? Ou você fica só matutando ali dia e noite os seus problemas, como você vai resolver, o que você vai fazer sobre eles? Você tem que pensar como você vai se apaixonar mais. Você tem que falar, Espírito, como que eu posso conhecer mais e mais fundo as revelações, no poder, no perdão, não ser ofendido, as coisas que as pessoas fazem. Elas vêm para me machucar, mas eu respiro, me levanto por dentro e falo, não, eu prefiro você, Espírito, eu prefiro você. E ali mesmo você é curado, você é renovado, você toca adiante para amar mais as pessoas. Isso é algo que você precisa desenvolver com o Espírito na sua casa. É o poder do secreto. Você tem estado no secreto com o Espírito Santo? Às vezes você está no ônibus, um monte de gente ao redor, mas você está ali no secreto. Você está ali, falando, orando em línguas, você está intercedendo. Seu secreto é onde você estiver com ele. Onde você der atenção para ele, ele vem. Você está lavando louça ali. E você está ali falando com ele, você está conversando. Oh, Espírito, como eu te quero. Eu quero mais, eu quero mais. Esse desejo que não cala, esse desejo que não acaba. Eu quero mais, eu quero mais. É como se a gente estivesse sempre com as mãos estendidas. Nós recebemos uma palavra profética. Fala, uau, que coisa mais linda, mas eu quero ir mais fundo. Ele fala pra gente quanto ele nos ama e a gente recebe aquele choque de amor. E quanto mais a gente ouve isso, mais a gente quer ouvir. Quanto mais a gente fala, Jesus, eu te amo, mais ele nos ama de volta. Isso não acaba, é uma troca contínua. É sobre isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. É você ser pobre de espírito, saber que tudo está nele, tudo é para ele.